Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a situação dos doentes e dos agonizantes. Teremos o Frei Marcos, que vai estar apresentando para nós, a Vera, que vai fazer a leitura, né? E essa é uma das lições muito importantes para nós nessa época que nós estamos vivendo. Nós estamos fazendo a nossa quaresma, nosso lema, dai de comer vós mesmos a quem tem fome, né? De comer vós mesmos. E aqui nós compreendemos também que o dai de comer não é só comida, não é só arroz e feijão, não é só um pedaço de pão, né? Mas aqui o mesmo Padre Jesus fala que é muito importante nós podermos partilhar com Deus a salvação das almas. Deus e as almas eram o motor de Santa Faustina. Várias vezes ela recebeu do Senhor a graça de saber quando um agonizante estava desejando, estava necessitando, ela sentia. Às vezes ela recebia um recado de alguém que precisava pedir oração, mas às vezes ela também já sentia, tão grande era a alma dela voltada para poder cobrir essa necessidade desses agonizantes, desses doentes. Muitas vezes nós também sentimos a necessidade de rezar por alguém, e nós sabemos que alguém está precisando. Quantas vezes nós, de madrugada, às 3 horas da madrugada, certinho, ponto, a gente acorda e senta e fala assim, mas 3 horas. Aí a gente sente, eu sempre falo, Senhor, que essa oração minha seja para quem está precisando, para quem o Senhor me fez acordar. E aí, então, eu rezo o terço da misericórdia. E eu sei que muitos de nós faz isso, né? E Jesus fala que o terço da misericórdia é muito recomendado para aqueles que estão em estado de última agonia. Às vezes, um terço, uma oração de gente, você pode salvar uma alma do purgatório. Então, nós vamos estar vendo sobre isso hoje. Jesus fala para Santa Faustina, minha filha, ajuda-me a salvar um pecador agonizante. Reza por ele o terço que eu te ensinei. Então, como convidar ela, também Jesus nos convida a seguir os seus passos, né? E que nós saibamos responder um sim para Jesus nesse aspecto, que muitas vezes é mais precioso do que um pedaço de pão. Vamos fazer uma oração pelo Frei Marcos, pela Vera, pelas pessoas que vão fazer a partilha, a Vânia, o Ney. Vamos pedir a Jesus que o Espírito Santo venha sobre todos nós, venha sobre eles, que ilumine, que traga as palavras que Jesus quer que nós falemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja bem-vindo, Frei Marcos, que alegria tê-lo conosco. Boa noite, paz e bem. Agradeço o convite para partilhar esse momento com vocês. Acredito que vai ser uma noite de muita bênção e muito aprendizado. Sou Vera Maria, tá? Faço parte do grupo dos apóstolos eucarísticos e quero desejar a todos vocês boas-vindas, principalmente aqueles que vêm a primeira vez, e pedir ao Espírito Santo que ilumine o Frei Marcos e as pessoas que vão fazer a partilha, para que a gente consiga realmente passar a vontade do Senhor. Amém. 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 Pode começar a leitura, Vera. Bom, na Sagrada Escritura, diz assim em Mateus 26, 36 a 42. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou. Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice.
Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: Então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: Meu Pai, se não é possível que esse cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Continuo? Muito bem, vamos já. Para dar início à nossa reflexão de hoje, eu gostaria de voltar ainda no tema do encontro, né, que é os doentes e os agonizantes. Então, quando nós olhamos para estas duas palavras, doentes e agonizantes, os doentes são todas as pessoas portadoras de um diagnóstico e que vive, então, esta enfermidade, só para a gente ter aí este ponto de partida. Depois, os agonizantes são os mesmos doentes, porém, que já estão em estado de sofrimento mais avançado, ou seja, já estão ali no fim da sua vida e estão agonizando. Então, a igreja, como mestra e mãe, nos convida a rezar por estes dois grupos, pelos doentes e pelos agonizantes. Quantas pessoas, às vezes, falecem sem esta acolhida, este suporte espiritual. É o que nós vamos refletir hoje neste nosso encontro. E já aí na Sagrada Escritura nós encontramos, então, Jesus que retira-se com os seus discípulos e Jesus pede a eles: olha, ficai aqui em oração, porque a minha alma está muito triste, está triste de morte. Porém, os discípulos acabam dormindo. E Jesus, então, ao voltar, diz a eles: olha, não fostes capazes de vigiar 1 hora. Então, o sono dos discípulos representa a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e a nossa infidelidade no seguimento de Jesus. Quando nós olhamos para este episódio deste primeiro parágrafo, nós nos deparamos com a nossa fragilidade. Quantas das vezes seguir Jesus no tempo que está tudo bom, no tempo quando as coisas estão a ocorrer muito bem, é muito fácil. O difícil é quando Jesus nos chama para o seguir diante das dificuldades. E aí, muitas das vezes, nós fazemos como os discípulos. Dormimos diante da dificuldade do outro, diante da dificuldade da comunidade, diante da dificuldade da família, e nos desesperamos. Jesus, porém, estava sofrendo, estava agonizando com a sua dor. Mas ele ora e pede ao Pai: olha, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas Jesus, quando nós olhamos para o final do parágrafo, ele vai dizer novamente para os discípulos: orai e vigiai. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. E, novamente, se refere ao Pai. Se não for possível afastar este cálice, que eu faça a tua vontade, que eu beba deste cálice. Jesus estava se referindo da sua morte, da sua passagem deste mundo para junto de Deus. E aí, quando nós olhamos, então, para este cuidado com os doentes, nós vamos lá nos primeiros tempos da igreja, quando começaram os primeiros hospitais, a igreja já era mestra em cuidar dos seus doentes, porque os primeiros hospitais
surgiram nos porões das igrejas. Quem cuidava dos doentes nos primórdios da igreja era os religiosos, os sacerdotes, que acolhiam os doentes no porão de suas igrejas para oferecer a eles o cuidado espiritual, o cuidado físico. Então, a igreja, como nossa mãe e como nossa orientadora, desde o seu princípio já cuidava dos doentes. E nós somos, então, convidados, principalmente nos dias de hoje, a estar mais atento ao cuidado das pessoas, em especial dos doentes. Nós estamos ficando num mundo cada vez mais com pessoas idosas e cresce cada vez mais o número de pessoas abandonadas que às vezes morrem sem uma assistência espiritual. Quando nós falamos aí de assistência espiritual, nós olhamos que a igreja nos indica a oração para o doente, e a igreja nos convida, a partir deste ano nós celebramos o 31º Dia Mundial do Doente, criado pelo Papa São João Paulo II, com o objetivo de olhar para o doente como um todo, não olhar para o doente somente como um número. Muitas vezes você vai nos hospitais e você pergunta, às vezes, o nome de um doente e as pessoas não sabem dizer o nome, te fala pelo número. Ao doente do quarto 4, da cama 3. Ou seja, e quando o Papa João Paulo criou, então, o Dia Mundial do Doente, ele criou com este objetivo, que o doente seja tratado com todo afeto, com todo o cuidado possível, e que nós, como igreja, ofereça todo o suporte para que o doente tenha, então, uma morte digna, para que o doente tenha um acompanhamento digno. E o Papa Francisco nos diz que todas as vezes que tocamos no doente, tocamos, então, na carne do próprio Cristo. É Jesus aquele que muitas das vezes agoniza, pedindo o nosso olhar. É Jesus que muitas das vezes está doente por falta de afeto. É Jesus que muitas das vezes precisa que eu e você estendamos a nossa mão, ou até mesmo a nossa oração, para aquele irmão que está sofrendo, para aquele irmão que está agonizando. Então, nós somos convidados a olhar para os doentes como aqueles que o Senhor nos encarregou de cuidar. Sejamos homens e mulheres que acolhem, cuidam, para que aqueles que de nós precisam sejam apresentados a Deus com a dignidade de filhos de Deus na hora da sua morte. Podemos continuar. Ainda na Sagrada Escritura, em Atos 28, 7 a 10, havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio. Esse homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Ora, o pai desse Públio achava-se acamado com febre, sofrendo de desinteria. Paulo foi visitá-lo e, orando, impondo-lhe as mãos, sarou-o. Depois desse fato, vieram ter com ele todos os habitantes da ilha, e se achavam doentes, e foram curados. Tiveram assim conosco toda sorte de considerações, e quando estávamos para navegar, proveram-nos do que era necessário. Também em Tiago 5, 14 a 15, pergunta: está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqui nós já nos deparamos mais uma vez com a Sagrada Escritura. No tempo de Jesus, era muito habitual a imposição das mãos sobre os doentes. Quando nós olhamos
o encontro de Jesus com a sogra de Pedro. Jesus vai à casa de Pedro, cura então a sogra de Pedro. Depois nós encontramos várias outras passagens que Jesus então oferece aí a cura. Depois, o livro de São Tiago, no capítulo 5, vai nos dizer que se alguém está doente, chame então os sacerdotes da igreja para que este faça uma oração e ungindo-os com o óleo do Senhor. A oração salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu pecado, seriam perdoados. Aqui, então, quando nós olhamos para a leitura do livro de Santiago, nós já vamos ver, então, que esta passagem ela está contida no rito da santa unção dos enfermos. E eu partilho com vocês também que esta questão do sacramento da santa unção, a igreja, então, institui para nós o sacramento da santa unção. E este sacramento é um sacramento que eu vivo aqui no dia a dia, no hospital onde trabalho. Ontem mesmo nós sacramentamos uma doente aqui. Então, é uma rotina aqui no hospital, as santas unções. É um sacramento instituído pela igreja e é bom lembrar que a santa unção, ela não é só para pessoas que vão falecer. A santa unção é para todos. A santa unção ela não é um sacramento que mata. Muita gente tem a ideia de que quando você vai sacramentar um doente é porque já vai morrer. Não. A santa unção, ela é para o alívio do nosso sofrimento. Se eu vou fazer uma viagem longa, desejo receber a santa unção, é meu direito de receber. Eu vou fazer um procedimento cirúrgico, gostaria de receber a santa unção. Recebo a santa unção. Ela é o sacramento do alívio, o sacramento salvífico que vem de Deus. O óleo que é usado para a santa unção, ele é abençoado na Quinta-feira Santa, chamado óleo dos enfermos. É o óleo que o padre usa para ungir o doente. Se o doente está consciente, muitas das vezes, e deseja confessar-se antes de receber o sacramento, a igreja também orienta. Se o doente está consciente também e quiser receber a Sagrada Comunhão, também poderá ser oferecido a ele a Sagrada Comunhão ali no ato da Santa Unção. Se o doente não estiver consciente, então nós rezaremos pelo doente. Então, no rito está, nós fazemos então o momento penitencial, depois é lido um trecho do Evangelho, depois são feitas as preces, e depois só então é quando o padre faz a unção. E aí, nesse pequeno trecho do livro de São Tiago, fala: quando é ungido, salvará o doente, e depois fala que o restabelecerá. E se ele cometeu pecado, e ele estando inconsciente, o padre, impondo-lhe as mãos, lhe seriam perdoados estes pecados. Então, o padre tem a autoridade de perdoar os pecados daquele irmão enfermo. E é engraçado porque quando nós, há muito tempo acompanhando os sacerdotes em santas unções em nossos hospitais, é notável que às vezes o doente está ali muito, muito mal, muito vai, não vai, e é notável que o doente, a partir do momento que ele recebe a santa unção,
ele vai entregando-se ao Senhor, e aqui eu já vi momentos de Santa Unção. O padre termina de dar a Santa Unção, faz a última oração, o doente, então, descansa tranquilamente ali, estava esperando aquele momento. Então, a Santa Unção, ela é um sacramento que aproxima o doente deste momento. E quando nós olhamos para algumas doenças físicas, por exemplo, o orgulho, às vezes a pessoa sofre muito porque era uma pessoa orgulhosa, porque uma pessoa que não perdoava. Então, a pessoa, quando ela se abre à misericórdia de Deus, quando ela se abre ao perdão, principalmente ela se perdoando das suas faltas, ela, então, vai amenizando o seu sofrimento e vai se aproximando cada vez mais do amor de Deus, deste amor que é essa misericórdia. Então, todas as vezes que o doente recebe, então, o sacramento da Santíssima Unção do Senhor, através deste óleo, seus pecados lhe são perdoados. Podemos, então, continuar. No Catecismo, em 1681, se refere ao sentido cristão da morte, que ele é revelado à luz do mistério pascal da morte e ressurreição de Cristo, em quem pomos a nossa única esperança. O cristão que morre em Cristo Jesus abandona este corpo para ir morar junto do Senhor. O dia da morte inaugura para o cristão, no termo da sua vida sacramental, a consumação de seu novo nascimento, começando no batismo, o definitivo, assemelhar-se à imagem do Filho, conferido pela unção do Espírito Santo e pela participação no banquete do reino, antecipada na Eucaristia, ainda que algumas derradeiras purificações lhe sejam ainda necessárias para poder vestir o traje nupcial. Então, quando nós olhamos aí para o Catecismo da Igreja, que é a nossa carta magna, nós vamos ver que a nossa morte, ela é revelada à luz do mistério pascal. O mistério pascal, ele se dá na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se dá em 3 momentos, então, aí, este nosso abandonar-se este mundo para viver ao lado do Senhor. E quando nós morremos, então, nós inauguramos aí um novo tempo da nossa vida. Relembrando que, quando somos batizados, nós somos inseridos na comunidade de Cristo. E quando morremos, também somos inseridos na comunidade de Cristo, num novo contexto, no contexto definitivo, quando nós nos assemelhamos, então, à imagem do Filho de Deus. Pela unção do Espírito Santo, pela participação no banquete do reino, que é pela nossa participação de tudo aquilo que nós fizemos quanto pessoa no nosso tempo aqui na Terra. E depois, se ainda for necessário, por uma hora derradeira, passar por alguma purificação para vestir-se o traje nupcial. Então, por isso é que nós somos convidados a estar preparado, porque não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, não é verdade? E aí, então, para que não ocorra de morrermos em pecado. Por isso, nesse tempo da Quaresma e todo o tempo da nossa vida, nós somos convidados a nos aproximar do Senhor por meio do sacramento da penitência, depois por meio do sacramento da Eucaristia, através das missas, através das nossas orações também, a recitação do Santo Rosário,
sempre acompanhado da Virgem Maria, para então nos assemelharmos à imagem do Filho que ela gerou e que é o nosso Salvador. Então, nós somos convidados a olhar para a vida, para esta nova perspectiva após a nossa partida deste mundo. Precisamos nos assemelhar à imagem de Cristo, aquele que por sua morte, por sua paixão e também pela sua ressurreição, nos faz trilhar no caminho da santidade. Então, a santidade, ela passa por esse mistério também. Nós precisamos morrer para o mundo, precisamos morrer para as nossas vontades e precisamos ressuscitar para viver uma vida nova. Eu hoje vos dou vida nova, diz a música. E Jesus diz também: eis que faço nova todas as coisas. Nós precisamos nos renovar todos os dias para chegarmos na presença do Senhor, limpos e dignos do banquete nupcial. Podemos, então, continuar. Em 1683, a Igreja, que como mãe trouxe sacramentalmente no seu seio cristão durante toda a sua peregrinação terrena, acompanhou no termo da sua caminhada para o entregar nas mãos do Pai, e oferece ao Pai em Cristo o Filho da sua graça e depõe na terra, na esperança, o germe do corpo que há de ressuscitar na glória. Esta oblação é plenamente celebrada no sacrifício eucarístico, e as bênçãos que o precedem e o seguem são sacramentais. Continuo? Vamos fechar aqui essa parte do catecismo. Então, nós olhamos aí como a Igreja, como mãe, trouxe os sacramentos. É o que nós falamos. Agora há pouco, nós temos, então, o sacramento do batismo, o sacramento da penitência, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da confirmação. Depois nós temos o sacramento da ordem. E depois nós temos o sacramento do matrimônio. E aí, quando nós olhamos para toda este conjunto sacramental da Igreja, ela nos deixa como oblação, que é o próprio corpo de Cristo, o sacramento da Eucaristia, que nos alimenta e nos sustenta e nos faz plenamente participar do sacrifício de Jesus, sacrifício esse, na última ceia, quando Jesus deixa então para nós: eu vou para o Pai, mas deixo para vós, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, nós somos então convidados a olhar para a nossa caminhada aqui na Terra, acompanhado pela nossa Mãe Igreja, que nos orienta por meio da sua doutrina social, por meio dos seus escritos e por meio da sua palavra. Jesus é o centro. E ele deixa para nós, então, como orientação, cuidarmos uns dos outros. E nós somos, então, convidados, como apóstolo da Divina Misericórdia, a nos comprometer na oração de rezar por aqueles que morrem sem ter a oportunidade de estar próximo ou de estar com Jesus. Então, nós somos convidados a rezar por aqueles que são acidentados, por aqueles que morrem repentinamente e não dá tempo de se arrepender. Nós somos, então,
apóstolos convidados para esta experiência de rezar, em especial por aqueles que passam por dificuldades. Podemos, então, continuar. Aí nós entramos no Diário da Santa Faustina, onde ela fala o seguinte: especialmente agora, quando estou aqui neste hospital, sinto essa união interior com os agonizantes, que no início da agonia pedem as minhas orações. Deus me deu uma misteriosa união com os agonizantes. Agora isso sucede com mais frequência e por isso tenho a possibilidade de comprovar até a hora em que começa a agonia. Hoje, às 11 horas da noite, fui de repente despertada e senti claramente que estava junto de mim um espírito me pedindo oração. Há uma espécie de força que me obriga a rezar. A minha visão é puramente espiritual. Através de uma repentina luz que Deus me concede neste momento. Rezo até para me sentir tranquila na alma, e nem sempre leva o mesmo tempo. Sucede às vezes que rezo uma Ave Maria e já fico tranquila. Então recito o Salmo, De Profundis, e nada mais rezo. Outras vezes, acontece que recito todo esse terço e só então me encontro em paz. E aqui também verifiquei que se me sinto impelida à oração por mais tempo, ou seja, sinto a inquietação interior, essa alma encontra-se em maiores lutas, numa agonia mais longa. A maneira como posso constatar a hora é a seguinte: como tenho relógio, vejo naquele momento que é oração. No dia seguinte, quando me falo da morte dessa pessoa, pergunto a hora que corresponde inteiramente àquela da agonia. Dize-me, tal e tal pessoa está em sua grande agonia. Ou então, hoje morreu tal e tal pessoa, mas adormeceu depressa e calmamente. Sucede que a pessoa em agonia está no segundo ou no terceiro pavilhão. No entanto, para o espírito não existe distância. Sucede que tem o mesmo conhecimento distante a várias centenas de quilômetros. Santa Faustina é uma grande mestra quando ela fala do sofrimento e quando ela fala, então, dessa sua visão, deste seu sentimento de estar próximo das outras pessoas por meio da oração. Tive a impressão que alguém estava me pedindo oração. Esta visão é puramente espiritual, porque ela comungava da dor e do sofrimento daqueles que ali estavam. E ela, então, fica inquieta. E quando ela não reza e oferece as suas orações para aqueles que estão agonizando naquele mesmo hospital, ela não se tranquiliza. Mas logo em seguida também ela não fica parada. Ela continua a rezar os salmos, o Santo Terço. E aí nós voltamos um pouquinho ali onde eu falava agora há pouco, dessa nossa necessidade de estar em sintonia com as pessoas por meio da nossa oração. Quando nós temos a oportunidade, eu sempre falo isso aqui no Hospital para os Funcionários, nós temos a oportunidade de receber para fazer a caridade. E Jesus, ele vem nos dizer lá no Evangelho de São Mateus: eu estive doente e foste me visitar. E alguém pergunta para Jesus: mas, Senhor, quando é que te vimos doente e fomos te visitar? Jesus então responde: a todas as vezes que fizestes a um destes pequenino, foi a mim que o fizestes. Então, quando nós olhamos para esta visão, Santa Faustina, quando nós olhamos para esta visão do mundo de hoje, qual tamanha é a nossa necessidade de estar nesta sintonia de oração, nesta sintonia de cura e libertação. E aí, quando nós olhamos para algumas doenças espirituais, uma delas é a preguiça. E muitas das vezes nós temos
o cômodo e a preguiça. Eu já rezei hoje, tá bom? Então, deixa para rezar amanhã. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. A nossa oração de hoje, ela pode salvar muitas e muitas vidas. E é interessante quando nós olhamos para a vida e para a sua fragilidade. Essa semana nós perdemos uma doente aqui no hospital, ela veio a falecer, e ela, na semana passada, do dia 8, Dia Internacional da Mulher, nós passamos no quarto dela e falamos, olha, nós estamos com uma manicure aí, e ela está fazendo unha, cortando cabelo, fazendo maquiagem, você não quer fazer? Hoje é Dia da Mulher, você não quer participar? Ela, não, eu não quero, mas com muito custo nós acabamos levando ela para participar deste momento, e foi um momento muito feliz, foi um momento muito agradável, ela ficou muito feliz, assim, ficou radiante. Quando foi no sábado, ela veio a falecer. E levou-nos a fazer uma reflexão. E se nós não tivéssemos insistido com ela, se nós não tivéssemos ficado ali um pouco mais com ela, conversado mais com ela, ela teria falecido sem participar desta última alegria da sua vida pessoal. Então, a nossa função de cuidar dos doentes também é olhar para este últimos dia de vida com a mesma dignidade daqueles que acabam de nascer todos os dias. Então, a vida, mesmo no seu momento final, ela é também uma dignidade que merece ser vista, que merece ser acompanhada, que merece todo o carinho e toda a dedicação da nossa parte para o cuidado. E principalmente na parte espiritual, da qual nós somos convidados a cuidar com tanto carinho destes nossos irmãos enfermos. Podemos continuar. Isso aconteceu diversas vezes com relação a parentes e familiares, e também com relação às irmãs religiosas e almas que nem cheguei a conhecer em vida. Ó Deus de insondável misericórdia, que me permitis levar alívio e ajuda aos agonizantes. Pela minha indigna oração, sede bendito tantas mil vezes quanto estrelas há no céu e quanto gotas de água há em todos os oceanos. Que a vossa misericórdia ressoe de todos os cantos do orbe terrestre e que se eleve até o escabelo do vosso trono, glorificando esse vosso maior atributo, isto é, essa vossa insondável misericórdia. Ó Deus, essa insondável misericórdia atrai e encanta sempre de novo as almas santas e todos os espíritos celestes. Mergulham em santo espanto esses espíritos puros, glorificando essa inconcebível misericórdia de Deus, e por seu turno os faz entrar em novo êxtase, tomando seu louvor ainda mais perfeito. Ó Deus eterno, quão ardentemente desejo glorificar esse vosso maior atributo, isto é, a vossa insondável misericórdia. Vejo toda a minha pequenez, e não me posso comparar com os habitantes do céu, que em santa admiração glorificam a misericórdia do Senhor. No entanto, também eu encontrei uma maneira perfeita de glorificar essa insondável misericórdia do Senhor. Quando nós olhamos para este parágrafo, isso é um verdadeiro hino de louvor, um verdadeiro hino de gratidão de Santa Faustina. Sim. Quando ela começa, ó Deus, de insondável misericórdia, que me permite levar alívio e ajuda aos agonizantes pela minha indigna oração. Ela
uma mulher tão próxima de Deus, uma mulher tão íntima do coração de Deus, do coração de Jesus, se achava mesmo assim indigna. E quando ela, neste diálogo com Deus, ela diz que me permite levar alívio e ajuda aos agonizantes pela minha indigna oração. Sede bendito tantas 1000 vezes quantas estrelas que há no céu e quantas gotas de água que há em todos os oceanos. Olha, seja bendito Deus que nos deu a conhecer a vida e a espiritualidade desta grande mulher. Bendito seja Deus que nos deu a oportunidade, que nos dá a oportunidade, e através dos sagrados estudos de Santa Faustina, nos aproximarmos desta misericórdia, deste sangue e desta água que jorra do coração de Jesus, como esta fonte infinita e inesgotável de misericórdia para nós. Depois, todo este parágrafo é uma verdadeira oração de louvor, de gratidão, de reconhecimento da sua pequenez. Vejo toda a minha pequenez e não me posso comparar com os habitantes dos céus. Então, ela reconhece a sua pequenez, reconhece que ainda não deve se comparar com os habitantes do céu, mas almeja o céu. Então, nós somos também convidados na nossa vida cotidiana a buscar sempre a vida de santidade. Que o Deus da infinita misericórdia alcance a nossa pequenez, alcance o nosso coração, para que saibamos reconhecer na pessoa do doente o nosso maior tesouro, a nossa fonte inesgotável da misericórdia de Deus. E também é bom lembrar que eu também preciso me olhar com as minhas limitações. Eu preciso ver quais são as minhas doenças, se são físicas, se são espirituais, para que eu possa me trabalhar, para que eu possa oferecer o melhor de mim para as outras pessoas. Não é verdade? O Evangelho fala que como é que um cego vai guiar outro cego. Então, nós precisamos estar bem conosco mesmo para oferecer este nosso bem às pessoas que estão doentes, às pessoas que precisam de nós. Podemos continuar. Bem, aí Jesus responde para ela, que eu acho que a gente poderia pensar que é um pouquinho da resposta para cada um de nós nesse momento. Fica sabendo, minha filha, que o meu coração é a própria misericórdia. Desse mar de misericórdia derramam-se graças pelo mundo todo. Nenhuma alma que de mim tenha se aproximado saiu sem consolo. Toda miséria submerge na minha misericórdia e toda graça brota dessa fonte salvífica e santificante. Minha filha, desejo que o teu coração seja morada da minha misericórdia. Desejo que essa misericórdia se derrame sobre o mundo todo pelo teu coração. Quem quer que se aproxime de ti, que não se afaste sem essa confiança na minha misericórdia, que tanto desejo para as almas. Reza quanto puderes pelos agonizantes. Pede para eles a confiança na minha misericórdia, porque eles são os que mais necessitam de confiança e os que menos têm. Fica sabendo que a graça da salvação eterna de algumas almas, no seu derradeiro momento, depende da tua oração. Conheces todo o abismo da minha misericórdia, portanto, tira dele, para ti,
especialmente para os pobres pecadores. É mais fácil que o céu e a terra se transformem em nada do que a minha misericórdia deixar de envolver uma alma confiante. Amém. Amém. E hoje, esta fala é para nós mesmos, para nós também. Fica sabendo que a minha misericórdia, minha filha, que o meu coração é a própria misericórdia. E depois, então, Jesus dirige-se a Santa Faustina dizendo: ficai, desejo que de todo o coração, que o teu coração seja morada da minha misericórdia. Então, Jesus, ele hoje diz a cada um de nós, Frei Marcos, o Ney, a FIF, e todos os que estão participando desta nossa aula, desejo que o teu coração seja morada da minha misericórdia. Depois, neste diálogo também, o Senhor fala a ela da graça que brota, que é desta fonte salvífica. Depois, ele pede que ela continue a rezar, quanto puderes, por aqueles que estão agonizando. Depois, então, no final, Jesus vai dizer a ela: é mais fácil que o céu e a terra se transformem em nada do que a minha misericórdia deixe de envolver uma alma confiante. Então, Jesus dá, então, essa garantia para cada um de nós, nesta confiança, nesta confiabilidade deste segmento comum. Então, precisamos hoje abrir o nosso coração para esta misericórdia por meio das nossas ações, por meio do nosso testemunho de vida de cada dia. Eu não sei se alguém gostaria de colocar, antes da partilha, alguma experiência, alguma fala. Fique à vontade, gente. A live é nossa, a partilha também é nossa. Se você quiser partilhar alguma coisa fora da partilha, que ainda não é a partilha, fique à vontade. Quiser dizer alguma coisa, fique aí à vontade. Então eu vou, já que o senhor me deu a autorização, eu vou só partilhar uma coisa assim que me impressionou muito. Essa nossa amiga que está no hospital, ela estava, a doença dela já quase em final, né? E eu acordei e senti que eu tinha que levar um sacerdote. Então eu fui na missa. Eu nem sei o nome do sacerdote, terminou a missa, e eu convidei, eu digo, olha, uma amiga minha está passando mal, o senhor vai para lá? Ele, na mesma hora, um carmelita, ele disse, só vou buscar minhas vestes, e nós fomos lá. E ela estava dormindo, E aí eu cheguei e ele fez a unção dos enfermos, tudo, e eu disse para ele, olha, o senhor me ajuda a rezar o terço da misericórdia? E aí ele olhou para mim e disse, eu não sei. E casualmente eu tinha na minha bolsa o tercinho da misericórdia com a recitação. Eu digo, então o senhor segue e o senhor reza comigo. E aí rezamos o terço. E eu, naquele meu... Ela é uma pessoa muito querida minha, eu estava um pouco triste, eu achei que era uma despedida. E eu disse assim, depois do terço, vai em paz. Quando eu disse vai em paz, os olhos dela se abriram. E ela está superando cada dia mais a doença dela. Então, a gente está com muita esperança. Claro que a gente sabe que é muito difícil, porque é um câncer na cabeça, né? Mas, assim, ó, a força que ela está só pode vir do Senhor Jesus, sabe? Então, aí eu encontrei com esse sacerdote na missa, nem sabia o nome dele, e eu dei o retorno para ele, porque é essa pequenez do próprio sacerdote até, nem saber do terço da misericórdia, mas naquele momento ele estava ali pelo Senhor.
Então, ele aprendeu a rezar o terço da misericórdia e ao mesmo tempo, Jesus respondeu quando ela abriu o olho. Então, não chega a ser uma partilha, mas uma coisa assim, muito recente que aconteceu, né? E estamos rezando por ela para que ela se recupere bem brevemente. Muito obrigada. Agradeço o seu testemunho. E nós que trabalhamos no hospital, a gente vê muito essa dinâmica entre doente, entre aqueles que estão agonizando, aqueles que estão na sua última hora. Então, este movimento intenso de ver aí a presença de Cristo no momento da vida da pessoa. Este momento de ver que a pessoa estava precisando, às vezes, de uma confissão. E também nós fazemos um trabalho de acompanhamento mais próximo da família, porque muitas vezes a família chega aqui estraçalhada por brigas, por intrigas, por causa de herança, e, às vezes, no dia a dia da família não há um trabalho de perdão. Então, quando chega nessa última hora, você precisa apresentar um Deus de misericórdia a essas pessoas. Então, fica muito forte, principalmente para mim, que trabalho no dia a dia com os doentes, essa questão da oração, essa questão, às vezes, até de passar no quarto, dar um bom dia, já é um alento no sofrimento do doente. Então, eu procuro estar muito próximo do doente através do bom dia, através de uma visita no quarto, uma simples brincadeira que eu vejo que não vai atrapalhar o doente. Então, isso nos ajuda a estar próximo do doente para perceber as suas necessidades e oferecer a ele a dignidade assertiva na hora desse momento de dor e de sofrimento. Não sei se alguém gostaria de colocar mais alguma palavra antes da partilha. Sendo assim, vamos para a partilha, então. Na partilha, partilhe alguma experiência com doentes ou agonizantes, pacientes terminais que você tenha feito. Eu penso que essa partilha é a Fifi que vai fazer, né? Sim. Primeiro, agradecer ao Frei Marcos por tudo que ele nos ensinou hoje. E como a gente falou, essa lição ela é muito importante para nós. E aí, acho que está aí um alimento muito grande do ser humano que está, assim, já definhando, que já está na sua partida, como eu falei, melhor do que um pedaço de pão, né? Essa primeira pergunta, partilhe alguma experiência com doentes ou agonizantes, pacientes terminais que você tenha feito. Não dá para contar, não dá para eu contar quantas experiências eu já tive com pacientes doentes, pacientes terminais. Eu cuidei do meu marido 20 anos, que ele esteve doente com derrame, né? E muitas sequelas, totalmente igual uma criança. E, assim, com pacientes terminais, eu tive muitas experiências, porque, assim, eu também tenho essa graça de Deus de sentir quando a pessoa precisa de oração, de eu fazer oração. Eu já fui chamada muitas vezes para fazer oração para doentes. E a minha mãe, ela faleceu nos meus braços, o meu irmão, uma tia minha avó. Então, as pessoas até falam que eu tenho medo que eu reze para eles, que eu rezo, a pessoa vai embora, né? Mas eu tenho essa graça de Deus de poder rezar e aliviar as pessoas. Já tive várias experiências com várias pessoas, assim, que não conseguem se soltar, que não conseguem partir, como a gente fala, né? E a gente reza, a gente pede a Deus, a gente reza o terço da misericórdia, e a pessoa consegue se soltar nas mãos de Deus. Eu tive uma experiência assim, muito diferente.
que eu sou ministra de Ezequias, das Ezequias, né? E aí eu estava um dia lá em Londrina, me telefonaram e falaram para mim, para eu ver se eu conseguia arrumar um padre, achar um padre que tinha um senhor muito mal, e a família queria demais que um padre fosse fazer uma oração por ele, fazer essa unção, né? Fazer uma unção. E aí ninguém achava padre. Liguei para todo quanto é lugar, para todo quanto é paróquia, liguei para a cúria, ninguém conseguia achar padre nenhum. E eu falei para o pessoal, senhora, não estou conseguindo. A outra também, que é responsável, não conseguia encontrar. E eu tinha, assim, eles queriam que fosse antes da meio-dia, porque eles iam desligar as máquinas dele, né? E só que eu tinha uma consulta com o meu paciente, eu tinha que levar, esse meu paciente tinha consulta meio-dia. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Agora ficou difícil, né? Aí foi interessante, porque a mulher queria que pelo menos alguém fosse fazer uma oração. E eu falei, o que eu vou fazer? E ninguém conseguia ir. Aí a moça do médico me ligou que tinha adiantado o horário da consulta. A consulta ficou para as 11 horas. Então, eu levei o paciente depressa para a consulta e, coincidentemente, aconteceu do filho dele estar presente. Aí, depois da consulta, eu deixei o paciente com o filho dele, voltei para minha casa. Eu falei, como é que eu vou entrar naquele hospital? Não tem, aquele hospital não dá acesso nenhum para ninguém. E eu, Malemar, conhecia Londrina, fazia pouco tempo que eu morava lá. Aí eu fui em casa correndo, peguei a minha roupa de ministro de Ezequias e fui para o hospital. Peguei a Bíblia na mão, peguei umas coisas e fui para o hospital. E aí, ali, você não encontra lugar para estacionar, não encontra lugar para nada. E eu cheguei lá correndo. Interessante que, quando eu cheguei, eu encontrei um espaço para estacionar bem na porta do hospital onde eu tinha que entrar. Ali estava desocupado. Aí eu cheguei, parei ali, desci correndo, fui para a porta do hospital. Falei, como é que eu vou entrar aqui, né? Eu peguei e falei, gente, eu vim aqui porque a família está chamando para fazer uma oração. Aí o moço falou assim, não é nessa porta, é na outra de baixo. Eu saí dali, fui na outra de baixo, tinha guarda, fechado, com cadeado, com tudo. Eu falei, como é que eu vou entrar aqui, né? Aí eu cheguei e me apresentei para o moço, olha, eu preciso fazer uma oração e tal, que me chamaram, paciente é assim, paciente na UTI. Aí o homem, ele saiu da gaiolinha dele lá, ele foi lá na frente, ele abriu o portão de cadeado para mim, para eu entrar, me acompanhou até o prédio, no prédio ele abriu o cadeado para eu entrar, soltou a porta, eu entrei, a pessoa vira aqui, a senhora vai dar lá. Eu cheguei, quando eu vi, eu estava assim, sendo encaminhada para dentro da UTI. Eu entrei na porta da UTI assim, sabe, eu falei para a moça, eu vim fazer oração, não sei nem o nome dele, não lembro mais. Ele falou, é aqui. Eu entrei no quarto da UTI, tinha um senhor, ele estava com 220 mil aparelho ligado. Tudo que você imaginar estava ligado nele. Ele estava entubado, soro, oxigênio, tudo que imaginar, ele estava ligado. Aí, ele estava assim, desacordado. Eu cheguei e peguei o terço da misericórdia, pedi a Deus, conversei com ele, chamei ele assim na cabeça. Eu sei que ele estava assim, desacordado, mas nessa hora Deus traz, né? Aí conversei com ele, rezei. Eu tenho óleo santo que eu carrego comigo. Aí eu pedi a Jesus que ele viesse dar unção ali para o enfermo, porque eu simplesmente só poderia fazer oração. Passei unção, passei o óleo bento nas mãos dele, na testa dele, pedi a Jesus que eu recebesse, entreguei ele para Jesus, rezei o terço da misericórdia, aí depois eu saí e fui embora. Isso era umas 10 do meio-dia, quando eu acabei de fazer a oração dele, e fui embora. Não sei mais dele, nunca mais vi ele, não sei, ele deve ter ido para o céu aquele dia, né? O lugar que Deus designou para ele. Mas, assim como ele, já aconteceu de ter muito, assim, experiência com pessoas que estão, assim, no fim, e que eu chego ali, peço a Jesus, rezo, acabei de rezar, pessoa à parte. Inclusive, meu irmão foi assim, minha tia foi assim. Isso não é porque eu sou a Fife, é porque nós somos apóstolos da Divina Misericórdia. É porque Jesus nos deu essa função. Nós somos instrumentos da mão de Jesus Cristo. E cabe a nós, nesse momento, socorrer, correr e fazer.
Não sou eu, é Jesus que manda, nós somos instrumento. Graças a Deus, nós somos instrumento, podemos dar esse alívio para todas as pessoas que necessitam. Minha partilha é essa. A segunda partilha está com a Vânia. Jesus cura todas as doenças, por que não? Ivo, se você quiser fechar o slide da oração, fecha, porque às vezes a pessoa não sabe abrir para o outro lado. Pode fechar a escrita da lição, que assim abre para todo mundo. Isso, obrigada. Pode falar, Vânia. Bom, a minha partilha, na realidade, vai ser um testemunho. Em abril do ano passado, eu vim morar em Vitória, no Espírito Santo, porque eu tive um problema muito sério de saúde e os meus médicos disseram que eu não podia ficar mais sozinha. E eu vim para o Espírito Santo. Quando chegou no Dia das Mães, eu passei mal, fiquei muito mal e fui para o hospital. Meu filho me acompanhou e praticamente não é que eu estivesse em estado de coma, mas eu não falava, eu só escutava. E o tempo todo, a única coisa que eu fazia era rezar o texto da misericórdia. Eu não sei nem quantos textos da misericórdia eu rezei. E teve uma noite que eu senti assim que eu estava indo embora. Aí eu falei para Jesus, ô Jesus, não é que eu quero que o Senhor me afaste desse cálice. O que eu quero é um padre. Eu quero um padre para me dar a unção dos enfermos, eu quero confessar, eu preciso disso. E aí eu falei, no dia seguinte de manhã, eu falei com meu filho, eu quero um padre. Era a única coisa que eu falava. Eu não tinha voz, porque foi um problema que me atacou o pulmão, atacou o coração, o coração começou a jogar muito sangue para o pulmão, e eu não respirava, eu não andava, eu não fazia nada. E aí meu filho falou comigo, mãe, como que eu vou arrumar um padre? Eu não conheço ninguém, não conheço padre nenhum. E ele fez um grupo, porque, inclusive, o pessoal, meus amigos de Volta Redonda, queriam saber notícia, então ele fez um grupo. E não sei como um padre viu aquelas postagens e ele foi ao hospital. Aí, chegando no hospital, ele falou no hospital que ele tinha ido ver uma paciente de nome Vânia que queria um padre. E ele chegou e conversou comigo, eu muito fraca. Aí fiz uma confissão, ele me deu a unção dos enfermos, e dali para frente eu comecei a melhorar. Fui melhorando, e no quarto onde eu estava, tinha mais 3 pessoas, todas 3 eram evangélicas. Mas como meu filho, todos os dias, às 15h, rezava o texto da misericórdia, as pessoas também começaram a rezar o texto da misericórdia. O meu filho distribuiu aqueles santinhos com o texto da misericórdia e... Está comendo aí? Hã? E deu para eles, e eles começaram a rezar. Chegava 3h, eles falavam para eles assim, são 3h, vamos rezar o texto da misericórdia. E foi dessa forma que eu fiquei mais umas 2 semanas no hospital, mas graças a Deus saí bem. Já fui no Santuário da Divina Misericórdia em Curitiba, no congresso do ano passado, e graças a Deus estou bem.
E tinha uma música, que parece que eu escutava à noite, eu escutava essa música, parecia que alguém cantava essa música. Então ela dizia assim: frente ao drama mais cruel, a solução vem de cima, basta suplicar ao céu, misericórdia divina. É esse o meu testemunho. Obrigada, Muito obrigado Deus pelo seu testemunho. E muito bonito o seu testemunho. São João Paulo dizia que só acredita em coincidência quem não conhece a providência. Quando nós conhecemos a providência de Deus, quando nós nos entregamos a esta providência, esse Deus tudo provê e proverá na nossa vida. Quis Deus que, através deste grupo, este padre, conhecer a situação para ir te visitar. Talvez, se teu filho conhecesse outro padre, não seria um momento tão de bênção como foi esse, não é verdade? Então, Deus age nos mínimos detalhes através das pessoas para nos ajudar, principalmente nos momentos difíceis. Ô, Frei, mas olha, eu já procurei esse padre para todo lado e não consegui encontrar. Não consegui encontrar. Então, já procurei muito. Já dei até esse testemunho numa outra igreja que eu frequento, mas o padre mesmo, eu acho que foi Jesus, viu? Eu acho não, tenho certeza. Com certeza, né? Eu acho que a vontade era tanta que o padre fosse lá, que realmente Jesus se compadeceu de mim, foi lá e me fez, e deu a unção dos enfermos. Que legal. Olha que bênção. Gente, vamos para a nossa terceira partilha, Ney. Retirar a vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas se chama eutanásia e é imoral. Por quais motivos? Vamos ser meio sucinto, mas eu agradeço muito, querido. Pode falar à vontade. Boa noite a todos. Prazer estar com todos aqui reunidos, né? Frei Marcos, um grande abraço, um grande amigo aí, e que recebeu aí o dom de Deus, né, de cuidar dos doentes, dos idosos, desde primavera aqui, né, Frei? Cuidando dos idosos e cuidando muito bem, graças a Deus, por onde passa, deixa um rastro de amizades, de boa vontade, de muitos cuidados, de muita humanidade, um sinal de Deus, um sinal da misericórdia de Deus na vida de quem passa na vida dele. E o Frei Marcos, ele participou com a gente aqui do nosso programa, né? O programa que eu faço na rádio aqui local, Misericórdia em Canção, também é transmitido pelas lives aí no sábado de manhã. Justamente falando desse assunto, eutanásia, né? Que é essa terceira pergunta. Eutanásia é provocar, né, a morte, mesmo que o doente esteja terminal, mesmo que o único destino dele seja a morte. Ainda assim, a igreja é contra que isso seja acelerado de alguma forma. E o catecismo da igreja vai dizer que isso é comparável ao homicídio, ou seja, quem comete é um homicida. A eutanásia para com o idoso, para com o doente terminal, para com o deficiente, né? Ou seja, aqueles que estão momentaneamente na inutilidade. E a gente, nessa cultura de morte do mundo atual, nessa vida que é desprezada, né? Que tanto se prega o desprezo à vida na eutanásia, no aborto, né? No abandono do idoso que necessita de cuidados. Esse mundo que é tão cruel com esses fragilizados, Deus nos chama a olhar para o dom da vida que vem de Deus, e se Deus dá a vida, só Ele pode tirar.
Isso no Brasil ainda não é legal, a eutanásia, mas em muitos países vem se tornando legal. Recentemente em Portugal, onde o Frei Marcos, né, ele testemunhou isso no programa, recentemente se tornou legal a eutanásia, o suicídio assistido, né, que é aquele suicídio onde o paciente que já também é terminal, mas ele mesmo decide pela própria morte e há uma equipe médica ali assistindo para que ele morra. Também é considerado um suicídio e um homicídio da parte de quem auxilia. Então, nós estamos falando de coisas sérias que muitas vezes a gente não encara com a devida seriedade nem com o olhar de Deus. E não está, apesar de no Brasil não ser legalizado, e não está muito longe da nossa realidade. Em 2007, né, eu cuidei do meu pai, eu e minha família, ele ficou acamado 5 anos. Em 2007, na última internação dele, aqui no Hospital de Primavera, que o Frei trabalhou depois desse episódio, né? Foi bem depois. Mas o Frei conhece, é um hospital regional, mas é de pequeno porte, pequeno médio porte, que atende a região aqui. E meu pai estava bem debilitado. E naquela internação, o enfermeiro-chefe lá do hospital chamou a mim, ao meu irmão, e nos aconselhou que acelerasse a morte do meu pai, que desligasse os aparelhos para que o meu pai morresse. Porque, segundo ele, meu pai estava sofrendo demais, a família estava sofrendo demais, e não cabia prolongar esse sofrimento. É o discurso de morte que vem enfeitado com muitos argumentos que, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba cometendo assassinato, como diz o catecismo da igreja. E naquela fala dele, ele foi argumentando que nós deveríamos desligar os aparelhos do meu pai e permitir que ele morresse, segundo ele, de forma digna, mas na verdade cometendo um assassinato. Claro que prontamente nós discordamos, eu disse não, meu pai não vai morrer assim, meu pai vai morrer conforme e no tempo de Deus e conforme a vontade de Deus. E saímos dali e meu pai continuou assistido, porque eles não poderiam, né, sem a permissão da família, cometer esse assassinato. Para a honra e glória de Deus, meu pai naquele momento ainda saiu do hospital, ainda teve convívio com a família, apesar de já estar praticamente vegetando, não ter não conseguir interagir muito, mas ele voltou para casa, ele conviveu com a família ainda durante algum tempo e posterior a isso ele teve uma nova internação e aí veio a falecer, realmente aí de forma natural e conforme a vontade de Deus. O Diário de Santa Faustina, ele nos ensina muito sobre o sofrimento. Nós precisamos ler o Diário de Santa Faustina refletindo sobre o sofrimento, que não é algo só penoso, só doloroso, que um Deus que não cuida, um Deus que não olha e que deixa seus filhos sofrer. Não, Deus está cuidando ali também no sofrimento da salvação da alma, e Deus está muito preocupado com isso, com a salvação da alma. Por isso que ele permite que um doente terminal espere um padre, espere uma oração, espere uma unção para poder partir, porque espere uma confissão, né? Quantos pacientes se confessaram e depois partiram, porque Deus tem essa misericórdia por cada um de nós e o sofrimento faz parte disso. Por isso que a nossa oração diante do sofrimento é dizer assim para Deus: Senhor, se vem de Ti, me dê força, me ajude a suportar e me ajude a aprender o que eu tenho que aprender com esse sofrimento. E se não vem de Ti, eu renuncio. Eu dispenso da minha vida pelo Seu sangue derramado na cruz. Essa deve ser sempre a nossa oração. E eutanásia, aceleramento do processo de morte, nunca é homicídio. E nós, enquanto cristãos, devemos sempre defender a vida. Amém? Amém. Padre não, sempre foi um padre, né? Frei Marcos, o senhor quer fazer um fechamento para nós, por favor? Quando nós falamos, então,
nesta cultura da morte, nós vamos aí de encontro com as falas do Papa Francisco. O Papa Francisco tem nos falado muito sobre a cultura do descartável. Então, nós temos que tomar cuidado para não começar a descartar as pessoas. Até agora serviu, agora já não serve mais. Então, nós somos convidados a olhar para tudo isso, para esta bela reflexão que fizemos hoje. Somos convidados a olhar para a providência de Deus, que muitas das vezes nos surpreende. E aí eu volto lá nas falas do Papa Francisco, quando ele nos diz que devemos nos deixar surpreender por Deus. Deus nos surpreende a cada dia, através das pessoas, através de pequenos gestos. E também somos convidados a rezar principalmente por aqueles que nós não conhecemos, por aqueles que nós não temos amizades. São aquelas pessoas que mais necessitam das nossas orações. Então, ainda nesta quaresma, vamos rezar por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles que não têm quem reze por eles. Somos nós os convidados a rezar por eles. Ser anjo na vida deles, assim como aquele sacerdote foi anjo na vida de nossa irmã, assim como o filho dela foi anjo na vida daquelas pessoas, da qual ele incentivou, através de seu testemunho, rezando o texto, fazendo com que as outras pessoas também buscassem a prática da oração do Santo Texto. Tudo isso são obras de caridade na vida dos nossos irmãos. Que tenhamos a coragem de enfrentar a vida com a palavra, com a Eucaristia, mas, acima de tudo, com o nosso testemunho de vida todos os dias nesta nossa caminhada. Amém? Amém. Amém, Padre. Mas outra vez, a noite inteira eu chamei o senhor de freio, agora eu falei 2 vezes Padre, né? Me desculpa. Eu quero agradecer ao senhor, a sua bondade, a sua disposição de sempre, o seu amor, seu carinho. E nós também te amamos muito, viu, Frei Marcos? Agradecer ao Ney, a Vânia, a todas as minhas... Muito obrigado. Precisando, disponha. Estamos sempre à disposição. Eu vou atrás. Isso é muito importante para nós. Vera, muito obrigada. O Ivo, muito obrigada. Eu agradeço a todos, a presença de todos. Eu peço ao senhor que, na sua bondade, nos dê uma bênção para nós podermos encerrar a nossa noite. Sim. Vamos lá, então. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a sua paz. Por intercessão Amém. da sua mãe, a Virgem Santa Maria, a Senhora da Saúde, desça sobre nós nesta noite a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada a Glorificai o todos. Senhor com vossas vidas, fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe sempre. Graças a Deus. Podem abrir o microfone agora para falar oi, para falar tchau. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Um beijo para mãe de Portugal. Beijão, Frei. Informação maravilhosa. Espero fazer uma visita. Tchau. Eu gostaria de falar que eu estou fazendo a quaresma com o Frei Gilson e estou colocando todo